Olá, crianças! Bom dia! Vamos iniciar mais um mês e hoje na nossa aula de gramática nós vamos aprender sobre concordância nominal. Concordância nominal é o acordo com o qual toda palavra variável referente ao substantivo deve se flexionar, ou seja, alterar a forma para se adaptar a ele. A concordância nominal nada mais é do que o ajuste que fazemos aos demais termos da oração, para concordarem em gênero e número com o substantivo. Vamos entender um pouquinho da regra geral da concordância nominal. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se referem. Vejamos o exemplo da frase a seguir. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Observe que o artigo os, o pronome nossos, o numeral 2 e o adjetivo preferidos referem-se ao substantivo masculino e plural de brinquedos. Por isso é que eles estão todos no masculino plural. Então, observem aí as setinhas e percebam que todos eles estão no masculino e estão no plural. Então, a gente pode afirmar que dentro dessa frase há uma concordância, porque nós temos o mesmo gênero, que é o masculino, e nós temos o mesmo número, que é o plural. Vejamos a seguir outro exemplo de uma frase que possui concordância. As nossas 2 irmãs pequenas estão aqui. Irmãs é o substantivo feminino plural. As é o artigo, que também está no feminino plural. Nossas é o pronome, que também está no feminino plural. 2 é o numeral, que também encontra-se no feminino plural. E a palavra pequenas é o adjetivo da frase, que também está no feminino plural. Então, nesse caso, todas as palavras estão concordando. Por isso que nós temos uma concordância nominal, porque nós temos o gênero feminino concordando com o número, que é o plural. Observem na página 161 a reprodução das seguintes pinturas. Nós temos a primeira imagem, a primeira pintura, é um quadro de Di Cavalcanti, chamada Baile Popular. Di Cavalcanti é um famoso pintor brasileiro. Observem que a palavra que está destacada se refere ao substantivo, que é pintor, e está no masculino singular. E nós temos os adjetivos, que estão grifados, que é famoso e brasileiro. Observem mais uma tela chamada O Mamoeiro, de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral é famosa pintora brasileira. Na frase, a palavra pintora está destacada, pois é o substantivo da frase e está no feminino singular. Já a palavra famosa e brasileira estão grifadas, pois elas são o adjetivo da frase. Na frase anterior, nós tínhamos o substantivo pintor. Então, ao passar o substantivo pintor para o feminino pintora, os adjetivos famoso e brasileiro também foram para o feminino, como vocês podem observar. Nesse caso, nós podemos concluir que os adjetivos também foram para o feminino, porque concordam com o substantivo ao qual se referem. Então, se na frase anterior eu tinha que Di Cavalcanti era um famoso pintor brasileiro, então esses adjetivos, eles teriam que estar no masculino, porque eles têm que concordar com o substantivo. Já nesse caso do quadro de Tarsila do Amaral,
Como o substantivo foi modificado, ao invés de pintor, ficou pintora, já que eu estou falando de Tarsila do Amaral, então, nesse caso, o adjetivo também é modificado. Ficou famosa e brasileira. Então, percebam aí que isso é a concordância. Nós precisamos, dentro de uma frase, concordar, né, o gênero e o número. O substantivo precisa estar concordando com o adjetivo. Então, vamos entender como funciona. Nós tínhamos o substantivo no gênero masculino, pintor, e aqui nós temos o substantivo no masculino plural, pintores, o adjetivo famosos e o adjetivo brasileiros. Todos esses estão no gênero masculino e estão no plural, né? O número deles é o plural. Assim também como famosas pintoras brasileiras. Nós temos o adjetivo famosas, que está no feminino plural, pintoras, que também está no feminino plural, e brasileiras, que também está no feminino plural. O adjetivo concorda com o substantivo a qual se refere em gênero, que pode estar tanto no masculino quanto no feminino, e em número, que pode estar no singular e no plural. Vejamos agora outras reproduções de pintura. Nós temos a primeira pintura, que é chamada de Peão, de Ivan Cruz, e a segunda, que é chamada Ciranda no Jardim, de Bárbara Rouclitz. Observem as frases. Ivan Cruz é um pintor genial. Bárbara Rouclitz é uma pintora genial. O substantivo da primeira frase está no masculino, pintor. E na segunda frase, o substantivo está no feminino, que é pintora. O adjetivo dessa frase é a palavra genial. Na passagem do masculino para o feminino, o que aconteceu com o adjetivo genial? Vocês puderam perceber que o adjetivo não se modificou, então ele permaneceu o mesmo. Por que que isso acontece? Porque alguns adjetivos possuem a mesma forma para o masculino e para o feminino, portanto, eles não sofrem alteração, como foi o caso aí do adjetivo genial. A única alteração foi no substantivo, que foi modificado para o masculino, quando houve necessidade, e para o feminino também.